Boa noite, pessoal do Facebook. Meu nome é Ana Cristina, eu sou professora, pedagoga, psicopedagoga clínica institucional e curso Gestão Pública. Também realizo um trabalho social pelo Clube 28, onde atuamos com mulheres em situação de vulnerabilidade. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje o tema da live é violência doméstica e políticas públicas. A violência contra a mulher constitui-se em uma das principais formas de violação dos direitos humanos, atingindo-as em seus direitos à vida, à saúde e à integridade física. E apesar de ser um fenômeno que atinge grande parte das mulheres em diferentes partes do mundo, dados e estatísticas sobre a dimensão do problema ainda são bastante escassos. Não temos muitos ainda dados sobre isso. A violência contra as mulheres em todas as suas formas, doméstica, psicológica, física, moral, patrimonial, sexual e até mesmo o tráfico de mulheres, é um fenômeno que atinge mulheres de diferentes classes sociais. Faz-se necessário, portanto, que o Estado brasileiro adote políticas públicas de caráter universal, acessíveis a todas as mulheres, que englobe as diferentes modalidades. Nessa perspectiva, devem ser também consideradas ações de combate contra o tráfico de mulheres, jovens e meninas. Prevenir e combater a violência contra as mulheres é tarefa das mais complexas e exige, como política pública, a articulação de diferentes serviços em uma rede integrada de atenção à mulher que vive em situação de violência. Para refletir um pouco sobre essa temática, eu trouxe para vocês mulheres incríveis. Antes disso, eu acabei de comentar com vocês, hoje é um dia especial para nós também. 26 de agosto é o Dia Internacional da Igualdade Feminina. Muitos são nossos direitos, nós conseguimos e adquirimos, né, viabilizando através de nossas lutas, e ainda há muita coisa para ser feita ainda por muitas mulheres que se encontram, sim, em situações de vulnerabilidade e com seus direitos violados. Mas o é da igualdade feminina. Para conversar com a gente hoje, eu trouxe, na verdade, eram 3 super convidadas. Tem uma que está tentando entrar, está tendo uns problemas técnicos, mas a gente já vai iniciar a nossa live com quem está aqui conosco. A primeira é Roseli Rodrigues. A Roseli, ela é pedagoga, também trabalha na Unidade de Gestão da Educação de Jundiaí, é uma super querida, uma amiga super competente. Roseli, é uma honra ter você aqui conosco hoje. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que falo que é uma honra de poder estar participando dessa live. Quero agradecer a você, Ana Cristina, por esse convite. E vamos fazer o nosso melhor. Mas é uma honra, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, Roseli. A outra super amiga e uma ótima, excelente, uma pessoa militante que está sempre aí na lida, é a Pérola Quintiliano. A Pérola, ela é voluntária da Virada Feminina, ela é do Grupo A Justiceira, faz parte da rede embaixadora da Mulher Empreendedora e, além disso, ela é do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Araras. Boa noite, Pérola. É um prazer ter você aqui conosco essa noite. Boa noite, agradeço a oportunidade de estar com vocês. Parabenizo, Ana, a Cristina, a Roseli de Jundiaí, pelo trabalho que vocês desenvolvem na cidade, que a gente acompanha aqui em Araras, e sabemos que vocês nos representam. Boa noite também a Mildima, que vai entrar daqui a pouquinho, que também faz parte da Virada Feminina, das empreendedoras, e eu gostaria de agradecer essa oportunidade que você está me dando de falar um pouquinho também do nosso trabalho aqui de Araras.
Eu que agradeço vocês por ter aceito, né, esse desafio de falar sobre, né, nós estamos no mês de agosto, né, o Agosto Lilás, que é justamente um mês que é destinado para a conscientização pelo fim da violência contra a mulher. É um prazer. Ai, a nossa linda chegou. Deixa eu Oi, apresentar consegui. Ah, Bem, demorou, mas consegui. Deixa eu só apresentar Boa noite. a nossa Boa boa amiga. noite. Toda a nossa sala é a nossa terceira convidada, é a Mildima Ferreira Lima. A Mildima é presidente da Libra Poá, presidente do Conselho Momento show. Municipal de Direitos da Mulher de Poá. Além disso, ela é conselheira estadual da Condição Feminina de São Paulo. Boa noite, Mildima. É um prazer ter você conosco essa noite. Boa noite. Boa noite, Ana. Muito agradecida por me convidar. Boa noite, Roseli. Boa noite, Pérola. Boa noite a todos que estão assistindo. Eu sou muito feliz por ter sido convidada, estou emocionada. E você já me apresentou muito bem, te agradeço, tá? Ah, você sabe que eu sou sua fã, né? Foi através da Mildima que eu comecei na minha militância nesse segmento da mulher, né? Foi através de uma conversa, na verdade, foi informal, e nisso a gente começou a ter uma ligação, né, Mildima? E quando eu vi, eu estava lá com a bandeirinha na luta junto com vocês. É um prazer ter você aqui comigo, né? Conosco. É uma honra ter vocês todas aqui comigo, né? Então vamos lá. Bem que eu não estou ouvindo. Pessoal, o pessoal que estiver aí, tanto no Instagram como também no Facebook, que tiver algum questionamento, alguma pergunta para uma das convidadas ou para mim também, sintam-se à vontade, tá, de perguntar. Se caso não der tempo da gente conversar durante a Onde que live, vai? tá? O que nós estamos fazendo nesses momentos é anotar aqui as perguntas, eu direciono para as convidadas e no momento oportuno a gente direciona as respostas para vocês, tá bom? Então, quem tiver dúvida e quiser perguntar, sintam-se à vontade, tá? Então, vamos lá, vamos começar para aproveitar e sugar um pouco aí dos conhecimentos dessas super convidadas que a gente está conosco na sala. Vamos começar pela Mildima. Mildima, eu queria que, já que a temática, na verdade, da live é sobre violência doméstica e políticas públicas, eu queria pedir para você definir para a gente o que é o que é violência contra a mulher, o que pode ser considerado, quais são os tipos, quais são as formas de violência contra a mulher. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, Mildima, por favor? Posso sim. Ana, você falando que eu te convidei, né? Eu fico muito feliz que você tenha aceito o convite, porque, segundo uma amiga muito próxima, a delegada Rose Marie Correia, nós precisamos deixar sucessoras, né? Porque nós mulheres devemos pensar que nós não estamos sozinhas na luta e devemos agregar cada vez mais. Eu volto a te agradecer por você ter aceito o convite. Ana, as violências domésticas, né, elas são classificadas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 tipos de violência doméstica. A primeira é a violência física, né, qualquer forma de ofensa à integridade ou à saúde corporal da mulher, por exemplo, tapa, murro, belisco, chutes, né? E uma coisa que eu gostaria de acrescentar, Ana, é que violência doméstica não é só o marido. Também pode ser o pai, o irmão, o tio, porque muitas dessas mulheres moram em moradia coletiva, no mesmo quintal, né? Então, classifica-se também como violência doméstica. O segundo tipo é a violência doméstica, a violência psicológica e emocional, né? Porque qualquer comportamento que cause dano emocional, a diminuição da autoestima da mulher, que prejudique o desenvolvimento como a cidadã, humilhação, manipulação. Um exemplo é que há 3 anos atrás um homem foi condenado pela morte da mulher porque ela se suicidou. E foi comprovado que pouco antes dela pular para tirar a própria vida, ela perguntou para o marido se ela era tudo aquilo que ele dizia, que ela não prestava, que ela não era bonita, que ela era preguiçosa, e ele confirmou, então ela acabou se suicidando.
E aí, emocionalmente, ela foi, foi prejudicada. Ele não bateu, né? Ele não deixou a marca roxa, porém ele deixou a marca emocional, que é uma grave que, infelizmente, não é vista, né? A violência sexual, no caso, quando a mulher é casada ou tem união estável, e esse homem ele quer ter relação sexual com ela sem o consentimento, porque ele acha que como ele é o marido, ele é o namorado, é o amante, ele pode obrigá-la a ter relação sexual, e isso não é correto. Então essa mulher também pode denunciar ter sido forçada a ter relação sexual com esse homem. A violência patrimonial, que no caso, quando essa mulher trabalha, ele vai, né? Inclusive eu presenciei alguns casos de mulher que ela trabalhava, profissional da área da saúde, porém no dia do pagamento, era o marido que ia retirar o dinheiro para colocar na conta dele, porque ele que dominava o salário dessa mulher. E aí, como ela ouviu, ela conheceu todo esse trabalho e conseguiu se livrar desse relacionamento abusivo, porque ele não batia, voltando a acrescentar, não é porque ele não bateu, não deixou um olho roxo ou não quebrou um braço que não é violência, né? Todas são uma violência. A patrimonial também, só vamos saber se essa mulher denunciar. A nossa companheira Mildima caiu, mas ela também está retornando. Só concluindo, né, o pensamento dela, então a violência a gente pode considerar que é qualquer ação que pode causar morte, um dano físico, um sofrimento psicológico, físico, sexual, psicológico, patrimonial. E como bem disse a Mildima, e tem algumas companheiras também dizendo, é importante a gente enfatizar que a violência não vem, às vezes, somente do cônjuge, né? Às vezes não vem só do parceiro afetivo, né? Isso pode acontecer com qualquer membro da família. Pode ser uma violência de um filho contra a mãe. Isso também é uma violência doméstica, né? O caso do pai também agredir a filha. Então, não necessariamente um tio agredir ou xingar, né? Hoje, a gente tem muito bem claro, através da Lei Maria da Penha, que a violência ela não é somente física, né? Quando você ameaça, quando você xinga, quando você agride verbalmente o outro, pressiona de alguma forma, né? Coage essa mulher de alguma forma, ou essa criança, ou a sua vizinha, se você xinga a vizinha, né? Então, a relação, às vezes, não é só familiar, pode ser que tenha uma outra relação envolvida, né? O que é importante a gente enfatizar, e essas lives trouxeram isso muito, né? É essa questão da mulher e da sociedade também se conscientizar que as formas de violência ela não é só física, né? Nós temos as outras ordens, a parte psicológica, a patrimonial, principalmente para os idosos. A gente sabe que esse grupo, essa ordem de violência, essa forma de violência, ela é sim mais intensa, né? Então, ter essa atenção e também ter claro dessa relação, que não é somente entre marido e mulher, ok? A Roseli, você poderia comentar com a gente a questão de definir, já que, né, a nossa live ela vem falando da violência contra a mulher e vem falando também da questão das políticas públicas. Eu peço para você comentar conosco essa questão de conceituar o que políticas públicas, né? Para a gente conseguir fazer essa relação, para as pessoas entenderem qual é essa importância, né? Saber o que é violência e saber também o que é políticas públicas. Você pode falar para a gente, Roseli? Claro, gostaria de contextualizar as políticas de uma forma bem simples e compreensível. Mas antes, gostaria de ressaltar duas coisas. As políticas públicas afetam todos os cidadãos, de todas as escolaridades, independente de sexo, de raça, de religiões ou nível social. Por isso, é tão importante, por meio dos políticos, o governo decidir o que fazer ou não fazer.
né? Então, independente da raça, de cor, então é isso aí. O segundo ponto, nós vivemos numa sociedade democrática, onde os nossos representantes têm funções de promover o bem-estar da sociedade, que está relacionado às ações, desenvolvimento, as suas execuções, né, na área da saúde, da educação, meio ambiente, habitacional, assistência social, lazer, transporte, e além disso, segurança também. Sendo assim, para atingir esse resultado, meus observatórios em diferentes estados, os governos federais, estaduais e municipais, se utiliza da políticas públicas. Então, a gente, né, temos aí esse governo, né, municipal, estadual, e a política pública de conjunto de programas, né? As ações e decisões tomadas pelo governo com a participação direta ou indireta. O público ou privado também assegura determinados direitos de cidadania para vários grupos da sociedade para determinados segmentos social, cultural, étnico ou econômico. Ou seja, corresponde o direito assegurado na Constituição. É isso. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Foi excelente a sua colocação, Roseli. Eu acho só importante você enfatizar em uma das suas falas, e eu achei muito interessante, a questão das políticas públicas, elas são fundamentais para assegurar muitos direitos que são previstos pelas legislações. Às vezes a legislação ela não dá conta da especificidade de cada região. Então, por exemplo, Jundiaí, São Paulo, cada cidade, cada município, ele tem uma demanda diferente, né? Ele tem um público diferente, ele tem uma necessidade diferente. A política pública, ela vem justamente para quê? Para assegurar aquele direito adquirido por determinada legislação, né? Como você bem falou e pontuou muito, muito bem mesmo. Pessoal do Instagram, que tiver alguma dúvida e quiser perguntar para outras convidadas, por favor, vocês vão mandando e a gente vai respondendo de acordo aqui com a possibilidade, ok? Mais algum apontamento que você queira falar, Roseli? Foi isso mesmo que você acrescentou. Eu acho que é isso. A gente tem que Ok. ver um branco. Pérola, você poderia falar um pouquinho para nós, né, conceituando também essas questões que são muito pontuais na questão da política nacional do enfrentamento para a violência, né? Dentro da política nacional tem diversos conceitos que são muito importantes para alguns entendimentos até de algumas questões da legislação, da Lei Maria da Penha e de outras também, de outras políticas públicas, né? Um dos conceitos que a política nacional traz é a questão do enfrentamento. Eu queria que você comentasse conosco esse conceito de enfrentamento de acordo com essa política nacional. O que vem a ser essa questão do enfrentamento? Então, esse conceito de enfrentamento abordado pela política pública nacional de enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres, ele diz respeito à implementação de políticas amplas e articuladas que procura dar conta da complexidade da violência contra as mulheres em todas as suas expressões. O enfrentamento requer a ação conjunta dos diversos setores envolvidos com a questão, que é a saúde, a segurança pública, justiça, educação, assistência social, entre outros. O sentido de propor ações que destruam a desigualdade,
e combatam as discriminações de gênero e a violência contra as mulheres, que interfiram também nos padrões sexistas, machistas, ainda presentes na nossa sociedade, e promovam o empoderamento das mulheres e garantam atendimento de qualidade e humanizado àquelas que estão em situação de violência. Portanto, é muito importante que as mulheres tenham essa noção que o enfrentamento ele não se restringe só ao combate, ele precisa trabalhar também com outras dimensões. Assim, o combate, mas a prevenção, a assistência, a garantia dos direitos da mulher, né, que é muito importante. Então, a gente precisa trabalhar com essas questões e fazer com que as mulheres conheçam as políticas públicas, né, que elas não estão sozinhas. E a partir a gente sempre fala, né, da criação da Secretaria de Políticas Públicas da Mulher, que até a gente conversou bastante sobre isso, que a partir de 2003 que criou-se essa secretaria para trabalhar com essas questões, né? Que aí apareceu em 2006 a Lei Maria da Penha e outras ações, mas precisava sim de políticas públicas, né? Envolvimento de secretarias e órgãos para começar a trabalhar com o enfrentamento dessa política. Na verdade, acho que é muito importante enfatizar isso, né? Essa questão dessa implementação dessas políticas públicas, né? O enfrentamento, por muito tempo, se acreditou que somente tinha um eixo, né? O eixo do combate, né? Do combate, da punição, né? E hoje a gente percebe que para enfrentar toda essa problemática da violência contra a mulher, não basta somente a questão do combate e da punição, né? Tem os outros eixos que eles chamam de eixos de estruturação, né, das políticas públicas, que seria a prevenção. Então, tem que ter um trabalho preventivo de ações contra a violência contra a mulher, a assistência, porque, né, a mulher que está na situação de vulnerabilidade e de violência, ela precisa ser assistida em diferentes dimensões, que não é somente a questão, né, da notificação do boletim de ocorrência. O que precisa ser feito? Ela precisa ter acesso a médico, né? Às vezes as crianças precisam de atendimento psicológico. A família como um todo, ela vai precisar de apoio. E essa assistência, ela está relacionada a isso também. A questão da assistência social, de direcionar essa mulher para outros tipos de setores, né? Às vezes ela vai precisar de algum benefício, né, para conseguir manter a questão da sustentação da família, né, a garantia de direitos, né. Nós discutimos isso na primeira live, a questão de certos direitos que a mulher tem, né, quando ela está em situação de vulnerabilidade, quando ela está sofrendo violência doméstica e ela não conhece, justamente porque pelo desconhecimento legal. Um deles é a questão da matrícula das crianças em escola. Então, se eu estou sofrendo violência doméstica e eu tive o afastamento e a medida protetiva, é direito legal e o município, né, ele tem que imediatamente fornecer uma outra escola, e não interessa se tem vaga ou não tem vaga, essa criança ela pode ser transferida imediatamente mediante a medida protetiva para que ela fique em segurança, tanto a criança como a mãe. Né? Outra também garantia também para os funcionários públicos que acontece esse tipo de situação é de mudar de local de trabalho, né? Se eu trabalho numa UBS, eu tenho a minha transferência para uma outra UBS imediata mediante essas notificações. Então, é muito importante esse conhecimento legal e a mulher tem que se apropriar. Até eu coloquei no primeiro post que legislação era uma coisa somente de advogados, né? Os advogados, eles têm essa especificidade que a gente não entende, lógico, os termos jurídicos, né, dos processos, enfim. Mas o cidadão, ele tem que ter conhecimento, sim, para se fazer valer seus direitos. Então, às vezes, a mulher se vê em algumas situações difíceis por justamente desconhecer. A Lei Maria da Penha, existe muitas situações que, e às vezes até eu me surpreendo ainda, que tem pessoas que acham que a Lei Maria da Penha é somente para punição de agressor.
E a lei é muito mais ampla do que isso. Ela fala da questão da assistência, ela trabalha muito bem articulado todos esses eixos, né? Que é o eixo de prevenção, de combate, de assistência e de garantia de direitos. Então, eu acredito muito que esse conhecimento legal hoje para a mulher e para qualquer pessoa que está em situação de violência, né? Como a gente falou, como nós falamos no começo, que não é uma relação só de marido e mulher, mas pode ser um familiar, pode ser um filho, pode ser um tio, pode ser N relações, né? É importante que a sociedade ela se aproprie dessa lei, que ela tenha conhecimento dos pontos dessa lei para conseguir fazer o direito, principalmente quando uma de nós está em situação de violência, porque a gente sabe que quando a mulher está em situação de violência, ela não tem muitas vezes força para sair dessa situação. Então, ela precisa da rede de apoio. E a rede de apoio são os amigos. Né? Eu exemplifiquei que eu tive uma amiga o ano passado que estava com medida protetiva contra o marido, enfim. Nós fizemos o quê? O grupo de amigas. Nós nos reunimos, fizemos uma tabela, cada uma preencheu com os horários que podia passar na casa dela, os maridos, namorado, tio, a gente colocou todo mundo, então tinha gente que passava na casa dela de madrugada, a gente fazia plantão. Por quê? Porque assim, a medida protetiva é um papel, mas a pessoa pode chegar a qualquer momento e ela está desassistida, e a família dela era do Sul, então ela não tinha com quem contar. Então, essa rede de apoio ela é extremamente importante também na questão do combate à violência. Não é somente, né, as redes de atendimento, como nós vamos falar agora, mas a questão também de a rede de apoio ela é extremamente importante. Né? Os amigos e os familiares se unirem para o enfrentamento também. Eu queria também que a Roseli comentasse para nós agora a questão do que seria essa rede de atendimento. A Política Nacional de Enfrentamento também conceitua essa questão das redes de atendimento. Você podia comentar para nós um pouquinho, Roseli, sobre isso? Claro. A rede de atendimento às mulheres em situações de violência é um serviço público brasileiro que consiste em uma rede que reúne as ações e serviços das áreas de assistência social, justiça, segurança pública e saúde, integrando a rede de enfrentamento, e ela é composta por serviços especializados, como o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, que é o CRAM, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é o CREAS. Temos também o Centro de Referência da Assistência Social, que é o CRAS. Nesse apoio, as pessoas também podem estar ligando no 156. E para a polícia também temos a Delegacia da Mulher. Né? Então, se a pessoa sentir que está sendo violentada, ela também pode estar indo ao apoio da Delegacia da Mulher. É isso que a gente temos no todo, né? No município, no estado, é o que a gente tem. Ok. A rede de atendimento, ela se deu de uma forma muito importante, e o ponto de discussão hoje é que existem muitas redes de atendimento, né? A maioria dos municípios já tem essa questão do atendimento. O que se tem lutado, e há um entrave aí entre essa rede de atendimento, é a questão da falta de articulação, né? Essa questão da fragmentação dos serviços. Parece que os serviços são um isolado do outro. Então, hoje há uma luta muito grande do município em fazer com que essa rede realmente se torne articulada de forma que a mulher ela seja atendida em todas as dimensões. Então, ela está no hospital, ela foi atendida no hospital, num caráter emergencial, por conta da violência física, mas ela já vai estar dentro da rede, de forma que ela seja atendida pela assistência social, ela já vai para a parte psicológica, se for necessário, ela vai ser atendida em toda a forma, essa articulação do trabalho, né?
é muito importante, né? Porque muitas queixas de algumas mulheres é justamente isso, né? Às vezes ela vai para o hospital, ela tem um atendimento da saúde, tá, eu tenho da saúde. Só que a saúde, ela não tem articulação com a DDM, que não tem articulação com a defensoria. Parece que os serviços, com os centros de referência. Então, parece que é tudo solto, né? E não é. Então, a discussão maior da rede de atendimento hoje é justamente isso, de articular e fazer com que esses serviços não fiquem fragmentados e a mulher que chegue até esse serviço, ela tenha essa gama de serviços para ser atendida e realmente ela consiga superar essa problemática da violência contra a mulher. Né? Oi, Roseli. Eu não escutei, eu acho que te cortei, desculpa. Roseli? Está indo, está caindo. Está me ouvindo? Tô ouvindo. Acho que eu cortei você, desculpa. Tá me escutando, Roseli? Mildima, a Mildima está me escutando? Estou Tá, ouvindo. A questão do enfrentamento não seria, né? Eu queria que você enfatizasse isso. As pessoas não têm claro justamente esse ponto. Que o enfrentamento não seria somente o combate. Não é, né? Não é só combater, punir, prender o agressor. Né? Por muito tempo, a sociedade, eu vejo que se focalizou muito nessa questão, que, lógico, é importante, eu não estou falando que não seja importante prender o agressor. É importante e tem que acontecer mesmo. Né? Mas a questão é prender o seu agressor e reestruturar a vida dessa mulher. Então, eu queria que você comentasse conosco essas dimensões, né? E citá-las também novamente para que quem está nos escutando, né, se aproprie desses conhecimentos, né, e também transmita a outras mulheres que caso não tenham. Você podia comentar, Mildima, por favor? Então, Ana, essa questão de tratar o agressor, existe o consórcio do ABC, eles criaram um curso que é falando sobre masculinidade, que esse homem, aquele que, é claro, quando atinge um grau máximo de violência, ele é preso, enfim, vai a julgamento. Porém, tem aqueles que eles precisam passar por um treinamento, eles têm que passar por psicólogos e todo um acompanhamento, o curso é falando sobre masculinidade, falando de novo, para que esse homem tenha consciência do que ele está fazendo, da vida dele, de como ele é, como ele age. Um exemplo que eu participei do Tempo de Despertar, e desde o início da aula do Falando sobre Masculinidade, é que eles falaram assim sobre resultados. E numa das reuniões, diz que um homem chegou com uma arma, tirou da sacola e falou: Olha, eu decidi não matar minha mulher, porque eu estou participando com vocês, eu tive consciência do que eu estava fazendo, do quão violento que eu sou, e aí eu não quero mais essa arma. Então, assim, as pessoas ficaram admiradas, e aí na hora eu perguntei o que eles fizeram com a arma. A arma foi avisada para a polícia, colocada num bueiro e a polícia foi pegar. Então, assim, é algo que dá resultado. Existe o projeto Tempo de Despertar, a promotora Gabriela Mansur, agora existem as justiceiras, né? Então, tem toda uma rede formada que fazem parte da virada feminina em São Paulo, né? E no Brasil, e é o que nós estamos fazendo que junto ao poder público, né? Porque são trabalhos que é junto ao poder público, junto às políticas públicas, Essa como no questão, caso né, aqui em Poá, Mildima, tem a Sala entraria, na Rosa, verdade, no tem a Sala trabalho, Lilás. acho que a vídeo caiu, preventivo, né? Seria também nessa questão preventiva. E uma também das discussões que nós fizemos numa live, eu acho que você poderia também falar conosco, e as convidadas também, que nos chama a atenção na questão que você abordou da questão da masculinidade, e aí vai o questionamento que eu faço para você que está nos ouvindo, né? A questão da educação, entra o eixo educação.
né? Quando eu falo educação, também tem o âmbito escola, mas o âmbito família, em todos os momentos que essa criança e esse adolescente está. Como é que a gente está educando nossos meninos e as nossas meninas? Né? Às vezes, em alguns momentos, nós enfatizamos algumas questões, mesmo que sem querer, nós colocamos alguns conceitos machistas na educação dos meninos. Né? Quando eu falo para um menino que ele não chora, que homem não chora, homem sente, homem tem dor, homem está triste. Né? Quando eu tenho esse tipo de colocação, eu também estou enfatizando. Então, o trabalho preventivo, né, desse eixo, nessa dimensão preventiva do conceito de violência, ela é muito importante também, né? Porque a gente já está o quê? Prevenindo as nossas crianças, os nossos adolescentes, de ter esse padrão de comportamento, porque isso foi construído pela sociedade. Então, a gente não consegue desconstruir isso de uma hora para outra. A gente tem que começar das gerações menores, para que eles tenham um outro olhar, né? Quando eu disse essa questão de homem não chora, e a gente faz muito isso, eu já fiz isso até com meu sobrinho, né? E depois eu falei, dei um fora, né? Por quê? Por que ele não chora? Porque ele é homem. Ele não tem dor, ele não está triste, ou ele não pode expressar o que ele está sentindo. Por que a gente faz isso com os nossos meninos? Então, a dimensão da lei no sentido do caráter preventivo, ele pode entrar aí, de repente, nessa questão da educação. Não sei se vocês concordam comigo, se vocês querem comentar alguma coisa nesse sentido. Pérola, você quer falar? É. Sim, eu acredito que tudo depende muito da educação, né? Nós somos uma sociedade machista, nós fomos educados, né? Cultural, todas as coisas que a gente aprende, como eles falam, mesmo o racismo as crianças não nascem racistas, elas se tornam racistas. Então, a mesma coisa acontece com essa cultura do machismo. O homem não pode chorar, o homem tem que fazer isso, a mulher tem que ser submissa, a mulher tem que aceitar, né? Às vezes agressão mesmo, nós ouvimos até esses comentários horríveis dessa menina que sofreu estupro, e as pessoas julgando. Então, nós temos esse defeito, falo que é um defeito, de julgar Na o. verdade, está na nossa estrutura, né? Eu É, falo que a gente mas foi educado por alguma coisa, né? isso vem da nossa formação, né? Porque a gente aprende as coisas, até mesmo a gente, enquanto negras, o que a gente às vezes achava, antigamente se aceitava piadas racistas, hoje não se aceita mais. Então, tem muitas coisas que a gente tem que reconstruir, a gente tem que desmistificar um monte de coisa, conceitos e preconceitos, né, em relação a tudo. Você falou dos meninos, das meninas, a gente, como professoras, né, a gente sabe muito bem que dentro da escola, a escola é um lugar eu falo que é a sociedade, tudo que acontece fora dos muros da escola, reflete, respinga dentro da escola. Então, você não falar sobre certos assuntos dentro da escola é você estar também tirando o conhecimento do outro, porque tudo é conhecimento, tudo é sabedoria, você saber entender, conviver com as pessoas, respeitar as diferenças, que é muito importante. Sim, Então, e você disse Ana, muito bem que essa questão da escola, na verdade, a gente, é o âmbito que a gente começa a ter de relações diferentes da família, né? E os conflitos, eles já começam aí, né? Então, muitas demandas, elas acabam caindo toda na escola justamente por isso, né? Eu sou criada de um jeito dentro da minha casa e toda a minha forma de ver o mundo vai para dentro da escola, que não só eu que estou na escola, existem outros que também são criados de outras formas, e a escola acaba tendo que acaba tendo que lidar diariamente com toda essa diversidade gigantesca, né? A escola consegue contribuir?
Consegue. Ela consegue resolver? Não, ela não consegue resolver sozinha. Ela não é um equipamento solto do restante da sociedade. E ela também não foi criada para resolver certos problemas. E a gente também tem que ter essa leitura. Ela consegue, dentro do que é proposto para ela, contribuir para alguns conceitos, né? E quando eu falo da educação dos meninos e a educação das meninas, a escola ela também pode sim contribuir para que isso seja desconstruído através de alguns discursos que são realmente estruturados dentro da gente. A gente não percebe. Quando eu disse que eu falei para o meu sobrinho, ai, não chora, homem, não chora, ele tinha caído, ele tinha ralado o joelho. Mas isso é intrínseco, né? O homem não chora. É uma frase e é um conceito que a gente cresceu com isso, que o homem ele é forte, que ele tem que ser forte o tempo todo, que ele não pode sentir, ele não pode. Nós projetamos, né? A mulher não, a mulher ela pode ser sensível, ela pode chorar, ela pode, né? Então esse tipo de conceito ele precisa ser reconstruído, né? A gente precisa passar por esse processo para a gente ter uma igualdade maior, né? Uma igualdade real, né? Na verdade, nós vivemos assim hoje uma situação de igualdade. Algumas conseguem algum patamar, né? Outras não, né? Outras ainda estão no processo ainda muito abaixo do que é esperado, né, em relação a essa questão da igualdade, de oportunidades, e a lei ela é específica para todos, né? O direito é de todos. Pérola, eu queria que você comentasse um pouco para nós agora a questão da Lei Maria da Penha não garantir, na verdade, essas questões de direitos, né? O que a gente tem discutido em relação às políticas públicas é justamente isso, né? A Lei Maria da Penha somente, ela não consegue garantir toda a gama a amplitude, né, que é essa questão da violência contra a mulher. Eu queria que você comentasse, de novo, essa importância dessas políticas públicas no âmbito municipal, para que realmente se assegure esses direitos que existem na Lei Maria da Penha. Então, a gente fala sobre a Lei Maria da Penha, que ela foi datada mesmo em 2006, né? O objetivo dela foi colaborar com o fim da violência doméstica e familiar contra as mulheres. Para isso, ela cria mecanismos e institui responsabilidades para que os órgãos públicos também façam a sua parte, né? A lei, ela existe, mas junto com a lei, existem algumas ações que têm que estar vinculada a outros segmentos, né? O objetivo dela foi para trabalhar com a violência contra a mulher. Dentro desses objetivos, né, foram criando juizados de violência doméstica e familiar, foram criando também as intimações para ser entregue aos agressores, obrigando também a mulher ela não precisar ficar aguardando um advogado para entrar com a denúncia. Então, tem várias ações que são políticas públicas que vai ter que ser feita junto com a Maria da Penha, né? A lei existe, mas para que ela dê certo, ela tem que ter políticas públicas, tem que ter pessoas envolvidas. A gente fala das leis mesmo, né? Não é só a Maria da Penha que vai ser resolvida. A Roseli comentou da rede de atendimento à mulher, né? As delegacias especializadas, tem que ter a patrulha para atendimento a essas mulheres, tem que ter o sistema de justiça funcionando, a questão da saúde, né? Os postos de saúde, SAMU, todos voltados ao atendimento às mulheres em situação de violência, assistência social, né? As casas de acolhimento, os centros de referência, tem muitas ações que perpassa, né, a Lei Maria da Penha. Ela é um instrumento
mas junto com ele existe uma rede integrada, como a Roseli comentou. Eu acho interessante também, se as pessoas tiverem oportunidade, depois a Ana, você colocar, existe, né, no Ministério da Mulher, algumas cartilhas, né, muito zero, alguns instrumentos que podem ser usados, né, para que a mulher ela consiga conhecer os direitos que ela tem, né? Saber que existe a casa de abrigo, porque você, eu, a Mildma, nós estamos num conselho, né? E a gente não pode esquecer da importância do conselho da mulher, da coordenadoria da mulher, quiçá, né, um dia Araras também tenha uma secretaria da mulher, porque nós podemos sim dar visibilidade, falar para essas mulheres. Eu vejo com você com tanta propriedade, a Mildma, a Roseli, tanta propriedade, falar sobre a violência doméstica, falar sobre os enfrentamentos, falar sobre as políticas públicas. Mas isso tudo foi estudo, foi pesquisa, foi conhecer, foi se integrar, se interessar. E saber como eu fiquei muito emocionada quando você agradeceu a Mildma. Por quê? Porque nós não estamos sozinhas. Então, as mulheres, eu quero até parabenizar vocês, vocês são referências. Vocês estão no conselho, como presidindo um conselho. Por quê? Porque vocês foram acreditar. E é um trabalho voluntário, né? Que é bom se colocar. É um trabalho voluntário. Então, eu acho assim que a Maria da Penha é importante, sim, como CRAS, como CRES e outras secretarias, várias secretarias, mas se não tiverem mulheres, pessoas para falar para essas mulheres que estão sofrendo violência, você não está sozinha, de nada vale. Então, eu quero parabenizar a iniciativa, gostei demais de aprender com vocês e pode contar sempre comigo e dizer que o Conselho da Mulher, a Coordenadoria da Mulher, as redes de mulheres são muito importantes, né? Eu não sei se consegui completar o que você queria que eu dissesse, mas eu achei importante falar sobre isso. Sim, Pérola, conseguiu sim, né? Você deixou bem claro que essa questão da aplicação da lei, ela depende também da questão das políticas públicas. E o que também, um dos pontos que a gente podia também falar para quem está nos escutando, né? Quando nós falamos também de políticas públicas, nós temos também que entender também um ponto. Qual é esse ponto, né? Para ter uma política pública, tem que ter uma demanda. Aquela região tem que ter uma demanda. Como é que o poder público ele sabe esse termômetro da violência contra a mulher? É através das notificações, através das denúncias. Se não ocorre denúncias dentro daquele município, para que é que você vai criar uma política pública para a mulher, de violência contra a mulher, sendo que está tudo bem? Então, é muito importante e a gente sempre reafirma isso em todas as lives, em todas as conversas, da importância da questão da notificação. Nós percebemos esse processo de pandemia, né? Esse processo de pandemia, o que aconteceu, né? Como não tinha mais as denúncias presenciais, o poder público teve que criar uma forma, está acontecendo a denúncia contra a mulher, como é que elas vão fazer, sendo que que elas não estão indo para a delegacia e ninguém pode sair? Aí aconteceu o quê? Os mecanismos de denúncias online. E isso foi um ganho tremendo. Aí, né, até a gente comenta em alguns grupos, né? Será que realmente aumentou esse índice ou tudo foi para o ventilador? Né? Porque as mulheres estavam dentro lá da casa, mas não tinham um mecanismo de denúncia. Então, a denúncia online acabou facilitando. E aí, de repente, a gente viu que teve um aumento gritante no índice. Ops, está acontecendo alguma coisa. Isso sinalizou para o poder público que tem que ter políticas públicas, sim. E a sociedade começou a se mover, né, através de aplicativos, enfim, estão surgindo trabalhos para contemplar essa demanda que surgiu. Então, por isso que eu falo para vocês que estão nos escutando, a denúncia ela não precisa ser por parte de quem está sofrendo, pode ser anônima, sim. O vizinho que presenciou, um amigo, ou eu não sei nem quem que é, eu denunciei, né? Isso é importante
que o Ministério Público, que o poder público tenha consciência do que está acontecendo dentro do município, para justamente se criar políticas públicas que sejam realmente eficazes e que estejam de encontro às reais necessidades do cidadão. Não sei se eu falei. E lembrando também, né, que assim, quem for fazer a denúncia é totalmente sigiloso, né? Porque às vezes as pessoas acabam não ligando por medo de achar que a pessoa que fica exposta. Na verdade, não. É totalmente sigiloso. Quem for ligar pode ficar tranquila que não vai expor nem momento a pessoa que está ligando. E outra coisa que eu queria colocar é muitas mulheres às vezes não quer fazer a denúncia ou até ir em algumas assistências sociais ou prévias, medo do outro parceiro ou até do vizinho, de quintal, que nem a gente comentou, e por causa de eles estarem falando que ameaças ou vai matar ou fazer alguma coisa nesse sentido. Então, a gente teve para aqui, até aquele programa que coloca o X na mão, se acontecer de a mulher estar sendo violentada, então mostrar para alguém que ela está sendo violentada. E as pessoas vão ter ciência e fazendo a denúncia, né? Isso é muito importante de estar lembrando. Sim, Roseli, com certeza, né? A gente sempre volta a falar e da importância, né? Às vezes a gente joga todo a problemática da sociedade somente no poder público, nas redes de atendimento, mas a rede de apoio, né? Eu vi isso e assim eu compartilho com vocês essa situação com essa minha amiga, porque foi uma problemática que não foi só dela. Né? É essa rede de apoio, né? É você cercar aquela pessoa a ponto de falar, não, aquele problema não é só seu. Quem está na situação de violência, ela espera isso de quem está perto. E ela não vai esperar do prefeito, do vereador, do governador, do presidente, do deputado federal, do deputado estadual. Ela não vai depender. É lógico que eles têm o papel deles dentro dessa problemática, mas o meu papel enquanto cidadã, enquanto pessoa que está presenciando, enquanto amiga, enquanto familiar, nós temos que ter esse comprometimento com o outro, a preocupação com a vida do outro. Né? Isso não se pode perder, daquela coisa, não, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se você está vendo que a mulher, que não é uma briga, né? Eu falo que essa frase, ela foi criada num momento da sociedade, né? Onde realmente, às vezes é uma briguinha, tipo, você põe isso aqui, e que eles mesmos se resolviam, mas não havia uma agressão. Agora, quando você está enxergando que aquela pessoa está sendo agredida, que ela está sendo humilhada, que os direitos dela enquanto pessoa estão sendo violados, você tem que meter a colher sim, porque o problema quando você vê, ele passa a ser nosso. Eu falo que a violência ele é um problema de ordem social, não é só de ordem da família que está passando por esse problema. Ele leva para dentro da escola, porque eu, enquanto profissional da educação, já presenciei muitas situações disso, né, de crianças que as famílias passam por essa problemática e ele leva assim para dentro da escola e vira um problema da escola, porque ela está com aquela situação diariamente. Voltou. Ai, a Mildima conseguiu entrar. Desculpa, parar, porque ela estava falar com a gente. Desculpa, mas está difícil. Então, eu vou até falar. Gente, eu vou até interromper a minha fala e vou deixar a Mildima, porque está oscilando a internet dela. E agora parece que estabilizou. Inclusive, tem algum comentário, eu não sei se é seu amigo, ou igual eu, que é o fã-clube da Mildima, né? Para Gilberto Reis, parabéns às mulheres guerreiras. Mildima é um exemplo de cidadã e representante da mulher. Deus abençoe a todas nessa live. Boa noite a todas. Gilberto Reis. Gilberto, um forte abraço. É muito importante. Eu fico tão feliz quando eu vejo um homem participar, né? Porque a questão da violência contra a mulher é um problema de todos, não é só da mulher. Fala com a gente. Vai falando. Então, o Gilberto eu conheço desde... Né? Que bom, Gilberto, vou falar desde pequenininha. Deixa ele vai falar da Ana Mildima.
Mas é verdade, Ana Lúcia, graças a Deus, aqui no município de Poá, nós temos muitos homens, eu conheço, o Gilberto, a gente voltou a conversar há pouco tempo, ele tem um trabalho muito forte, e é um homem muito sensível, eu agradeço, Gilberto, pela participação. Ana, infelizmente a internet, né, todo mundo sabe que é difícil nesse horário, mas eu fico feliz de poder estar participando, de falar essa questão da rede de apoio que eu ouvi você falando. Aqui em Poá está ficando cada vez mais forte, os homens têm participado, o meu filho, o Felipe, fez o curso falando sobre masculinidade, ele mais 6 homens, né, que participam aqui no município de Poá, eles se reúnem, e eles estão, graças a Deus, essa rede com os homens está sendo bem forte. E como a Pérola também, ela sabe do Agente Bem Querer Mulher, né? Nós temos o Guelé 10, e aqui na região, aqui no município de Poá, temos mulheres muito fortes, a Jussara Martins, a Vera Fênix, que são mulheres negras, batalhadeiras, assim, elas também trazem os filhos juntos. Quando você estava falando na questão da educação, eu eduquei meus filhos, assim como minha mãe educou eu e meus irmãos, homens e mulher, pode lavar roupa, pode fazer comida, pode limpar a casa, porque não é vergonha para ninguém, né? Não é vergonha para o homem ele cuidar da casa, e ele não está ajudando a mulher, ele está cuidando da casa onde eles moram, né? E a minha norinha Ivone, eu dou graças a Deus que ela também fala, e aqui eles gostam muito que mãe fala essas coisas, mas as tias, né, a sogra da minha nora gostam muito do filho, e eu fico feliz quando eu saio com ele na rua, ou às vezes conversando com algumas pessoas, que ele foi conselheiro tutelar, e começam a falar, então eu falo, esse é meu filho, nossa, que bom, eu conheci aquele rapaz, então eu vejo que, assim como o Gilberto, a forma que ele foi educado, e vários outros homens, que, como a Pérola estava falando, você, né, como professora, a escola é um apoio, mas começa dentro de casa, né? As mães, os pais, e é questão cultural que, graças a Deus, está sendo modificada. O Instituto Avon, eu participo, vou deixar aqui que vocês podem entrar em contato com o Instituto Avon, a Mafone Odara, e ela envia um material que é educando meninos e meninas, e fala justamente sobre a questão do cabelo, a questão do que o menino fala para a menina, como ela responder para ele. Então, a rede de apoio está bem grande, graças a Deus, e eu vou repetir, se vocês procurarem a Mafone Odara, ela tem um material pedagógico que pode ser usado nas escolas, que é sobre a educação de meninos e meninas. E eu estava colocando aquela hora, eu falei, né, para lembrar as pessoas do 180, e aqui no município de Poá, a prefeitura tem esse boletim informativo, né, e fala sobre a questão, quando eu falei sobre os tipos de violência, né, com a mulher, então, são distribuídos nas datas comemorativas, a secretária da Mulher aqui no município de Poá, Gislene Barreto, ela tem períodos que vai nos CRAS, nos CREAS, nas escolas, distribuindo o material informativo. Então, porque a política pública ela tem todo esse viés, né, que não é só esperar a mulher chegar, ela pode ser trazida, né, ela pode ser convidada a participar. Pessoalzinho, só um minutinho, o pessoal do Instagram já está encerrando, porque no Instagram é 1 hora, né? Mas depois que encerrar a live aqui no Facebook, se você quiser, vai lá para o Facebook. Senão, daqui a pouquinho eu vou estar disponibilizando o link, toda a live vai estar lá no meu canal do YouTube, tá bom? Beijo pro pessoal do Instagram, até a próxima, que lá é 1 hora só, então a gente encerra a live fazendo aqui. Enfim, essa questão realmente das políticas públicas, o que essa live tinha o objetivo de discutir, é justamente um dos pontos da necessidade, e a gente volta, de enfocar essa questão das notificações, né? A política pública, ela sustenta, ela segura alguns direitos que estão estabelecidos pelas leis. Então, não é porque eu tenho uma lei Maria da Penha
que está tudo certo, que está tudo em ordem. Não, não está tudo certo. Ela assegura direitos, mas cada região ela reage de uma forma diferente. Então, Poá, nós estamos aqui com a Imildima aqui, Poá, provavelmente Poá tem uma característica X de violência que pode ser que não seja igual ao Jundiaí. Então, a política pública de Jundiaí talvez não seja a mesma que é de Poá, porque as necessidades vão ser diferentes. Assim como Araras, né, que a nossa companheira Pérola também também está aqui presente conosco. Então, a política pública ela é criada de acordo com o momento que a sociedade está vivendo e com as necessidades dela. Então, nós temos que ter muita atenção nessa questão, ajudar, fazer essa questão da rede de apoio, de uma ajudar a outra, de uma auxiliar a outra, e também outro ponto que a gente tocou também, a questão dos eixos são importantes, né? Desmistificar essa questão dos eixos, que não é somente de combate. Quando a gente fala do enfrentamento, enfrentar a violência, existem os outros eixos, né? Que é a prevenção, a garantia de direitos, a assistência, né? Todos esses eixos, eles têm que estar contemplados dentro das políticas públicas para que realmente nós tenhamos uma política que realmente garanta e que viabilize esses direitos para as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Eu deixo aqui um depoimento, até da minha parte, né? A minha militância, o meu processo de trabalho com as mulheres em situação de vulnerabilidade, ele se deu em 2 momentos de ordem pessoal meu, né? O primeiro momento, quando eu me vi sendo, né, violentada na questão psicológica. E é muito difícil para a mulher entender que isso é uma violência, né? Tanto é que eu encontrei com uma amiga, acho que foi faz uns 2, 3 dias, e ela olhou para mim, ela falou que me viu numa foto de Facebook e nas publicações ela não estava me reconhecendo, porque realmente ela me viu num processo que eu estava passando pela violência psicológica. Ela falou, Ana, você estava mais velha, você estava mais abatida, triste, e aí a gente não estava entendendo o que estava acontecendo com você, porque eu não conseguia nem... eu também não conseguia identificar que eu estava sofrendo essa violência. Tamanha é a dificuldade de identificação. Então, eu consegui superar tudo isso, porque eu tenho uma família e tenho algum grupo de amigos que me ajudaram, que perceberam, está acontecendo alguma coisa com ela, vamos se mobilizar. E eu consegui sair do ciclo. Talvez, se eu não tivesse essa rede de apoio, eu estaria dentro do ciclo da violência hoje. Não sei. Poderia estar. Eu saí antes, mas poderia estar. Verdade. E o outro momento foi quando eu sofri um aborto. Então, foram 2 momentos que foi um boom muito grande na minha vida enquanto mulher, né? E nisso eu encontrei a Mildima no meio do caminho. E nesse momento eu falei, não, a gente tem que... Eu não posso acreditar que a minha vida é essa. Então foi aí que surgiu o projeto Eu Negra Resisto e Me Empodero. E quando eu falo que é resisto, porque eu estava resistindo mesmo. Nós somos resistentes, né? Eu tinha que resistir. Na verdade, quem está em situação de violência, eu falo que ou resiste ou morre. Não tem outro. Verdade. Né? Eu, graças a Deus, eu optei por viver. E foi aí graças que eu comecei a Deus. dessa questão da militância, em que as mulheres se enxerguem e se vejam, acreditem nas potencialidades delas, né? Enfim, é para isso que nós estamos aqui e vamos permanecer enquanto uma estiver lá no cárcere, que eu falo que é um cárcere, né? Enquanto uma estiver lá, a gente não pode desistir. Né? Se eu não estou, tá a Roseli, se não tá a Roseli, tá a Pérola, se não tá a Pérola, tá a Mildima, tá, deixa eu ver quem tá aqui com a gente, tá a Solange Lacerda, obrigado, Solange, a Thaís, a Odila, né? Todo o pessoal que está nos assistindo, por isso que é importante também a gente também se mobilizar nessa questão de compartilhar as informações e de estar perto uma das outras. Verdade. Ô, Cristina, você falando de encontrar, né? Eu fico feliz, pelo menos o ano passado a gente pôde se abraçar muito no Conselho Estadual da Condição Feminina. A Pérola esteve presente, você, né? Esteve representando o Conselho da Mulher, porque o Conselho Estadual da Condição Feminina foi criado para isso, para fortalecer outras mulheres e para mostrar que nós, né? Eu estou agora lá no Conselho, na próxima eleição você pode se candidatar, outras, né, Roseli?
A pérola, porque o conselho é para fortalecer, para ter um elo entre o poder público e a sociedade civil organizada. Eu estou no Conselho Estadual da Condição Feminina, representando a sociedade civil pela minha história de vida, né? E isso muito me engrandece. Esse ano, né, nós não tivemos a oportunidade de estarmos juntos pessoalmente, mas eu acho que a gente estando junto aqui, porque cada mês vem se falando a questão da mulher, principalmente a mulher negra, que nós passamos, né, todas essas dificuldades, e eu fico feliz que nós sejamos, assim, é que nem você está falando, uma amostra para que outras mulheres tenham essa coragem. Sim. Eu acredito muito nisso, né? Eu tinha uma reluta muito grande de falar um pouco da minha história. E, na verdade, quando você conta o que você passou, você fortalece a vida da outra, porque a outra vê que isso é possível. Então, é possível você se reconstruir, é possível você ser feliz, é possível você ter os seus direitos assegurados, né? Ninguém tem que viver sendo humilhada, sendo coagida, numa situação dessa, né? E a gente se vê numa situação assim, eu consegui enxergar através de uma rede de apoio. Eu tive que procurar um serviço com uma psicóloga, né? Na verdade, uma amiga me indicou e eu participei até que eu consegui enxergar. Ops, não, porque eu achava que eu era o problema mesmo. Por isso que eu passei a viver num casulo, porque eu tinha que me fechar, eu não podia existir. Então, hoje eu consigo entender essa imagem que eu fazia de mim, né? Então, eu era culpada, então eu tinha que me encolher, eu tinha que me esconder, eu não podia ser a Ana Cristina, né? Eu estava me transformando realmente em outra pessoa, né? Para que os outros conseguissem me aceitar. E não é esse o processo. Né? Ana, você falou uma coisa da questão da psicóloga, porque tem mulheres que têm resistência de procurar ajuda de uma psicóloga. E eu tive um programa de rádio com a Tabata Albuquerque, e nós tínhamos a brincadeira que eu falava para ela, psicóloga não é para louco, psicóloga é para você não ficar louca. A psicóloga, tudo que você fala ali dentro da sala da psicóloga, fica ali. Nem que o juiz vá obrigá-la, ela não pode dizer. Então, eu gosto, fico feliz quando você fala que você teve apoio da psicóloga, porque as mulheres precisam entender que nós precisamos de apoio. De repente, uma psicóloga, você vai ali uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, e você encontra essa força. Porque tem coisas que você fala para algumas pessoas, vira fofoca. E com a psicóloga, não. Você se fortalece. E, na verdade, o trabalho do atendimento da psicóloga, ele é importante porque ele é imparcial. Ela não está lá para me julgar. Isso. Entendeu? Às vezes você comenta com uma amiga, não é nem por mal, né? Por isso que, né, as políticas públicas, redes de atendimento, elas têm que contemplar certos atendimentos. Porque eu falo com a minha amiga, eu posso falar com uma amiga e ela, Ana, pô, eu não acredito que você está passando por isso. Manda ele para lugar. E o momento que a pessoa está não é esse, de jogar tudo para o alto. Ela nem percebeu que isso é uma agressão, que isso é uma violência. Então, existe a questão da empatia e do tempo do outro. O outro tem que enxergar isso. Né? E a terapia com a psicóloga, ela me ajudou a ver, mas por que tem que ser assim? Ela começou a me levar, na verdade, ela me levou a refletir sobre alguns comportamentos que eu estava tendo, né? Quando eu me vi, eu já não me maquiava mais, eu já não me vestia, não me arrumava mais, eu me tornei calada, embora eu seja tagarela desse jeito, quem me pegou eu estava muda, eu era simplesmente muda. Era totalmente o contrário do que eu sou. E eu sou isso aqui, não estava nada, né? E esse perfil talvez incomodava o outro, não sei. Verdade. Aí a gente não sabe como se deu tudo. Mas o fato é, né? E a discussão toda da questão da violência contra a mulher né? Esse mês todo nós falamos sobre a questão dessa conscientização da violência contra a mulher, justamente pelo agosto lilás, pela questão de ser sancionada a Lei Maria da Penha no mês de agosto, né? E tudo isso nós discutimos para a questão de chamar a atenção da sociedade como um todo, chamando
a responsabilidade da rede de apoio, rede de amigos, porque isso não é um trabalho do poder público, é de uma amiga, é do primo, é da tia, é do vô, é do vizinho, é de todo mundo que está presenciando. É de todo mundo. Não ajuda, e o ajudar não é, às vezes você fala, não é o dinheiro. Não, né? verdade. Verdade. Vamos lá que você vai conseguir sair disso. Né? Deixa eu só falar uma coisinha também, que eu acho importante. A gente fala também do crime do feminicídio, né? Que agora também é considerado um crime hediondo. A gente tem agora a lei, essa de 2019, sobre o médico que qualquer mulher que entrar num posto de saúde, no hospital, e ele perceber que ela sofreu violência, ele tem obrigação de avisar, né, a polícia, isso. A secretaria, alguém, porque às vezes isso não existia, né? E algumas outras ações que a mulher, às vezes ela apanhava, tinha que primeiro ir na delegacia fazer o BO, para depois ir para o hospital, para se cuidar. Então, tem muitas coisas que a gente começa a perceber, como que a gente vai, as leis também vão se adaptando e vão criando suporte para as mulheres que estão passando por essa situação. Então, tem várias ações que a gente está vendo, assim, engatinhando, nós estamos, mas as coisas estão acontecendo. E é assim, a partir do momento que você, como você está falando, eu passei por uma situação e eu fui busca, mas eu tive o suporte da outra. Então, quando você tem uma mão puxando para a outra pessoa que ela consegue, é muito importante. A gente faz o Ela Pode também dentro do CRAS, a gente leva a circular, que a gente dá 2 passos para frente, mais 1 passo para trás. A gente trabalha com a rede, com psicólogas, com advogadas, falando, uma das advogadas quebrando o silêncio, faz a roda de conversa aqui no município de Araras. A gente faz um trabalho a gente também tem a cartilha, houve um problema de estupro numa universidade aqui no município, e aí, imediatamente, o Conselho, junto com a OAB Mulher, fizemos a reunião junto com a universidade, que é até interessante, eu vou fazer uma fala rapidinho. A universidade, ela tirou, assim, um pouco, não tirou o corpo fora, mas a adição aconteceu fora da universidade. Mas era uma menina de 17 anos, que estava entrando para a universidade, não conhecia ninguém da cidade. Aí tem essas festas de bicho, né, que vocês têm que participar. Ela acabou participando de algumas festas, de uma das festas, e aconteceu o estupro. Se não tivesse esse apoio, o que aconteceu? A menina voltou para a cidade dela, não quis continuar a universidade, abandonou tudo, o trauma que ela carrega para sempre. A universidade, ela fez o trabalho de entregar a cartilha, conversar com os alunos por respeito às mulheres que estão entrando na universidade, as meninas, né, de 16, 17, 18 anos, e essa parte da rede mesmo, né? Das pessoas, delas se sentirem acolhidas, não é só as universitárias, mas as mulheres do CRAS, as mulheres do CREAS, as mulheres em situação de vulnerabilidade. Né? Então, é muito importante, eu estou falando do conselho, das coordenadorias, dizer para você ir na escola, né? Fazer ouvir também, eu até comentei com uma amiga minha, mandei para vocês também, Maria da Penha vai à escola. Eu não conhecia esse projeto, eu comecei a conhecer agora. Então, tem alguns estados que já estão trabalhando. Essa parte mesmo do 180, da delegacia online, em alguns estados não existem, o estado de São Paulo existe. Então, tem muitas coisas que a gente está engatinhando, mas a gente está conseguindo chegar assim. Gente, está uma delícia a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui, a nossa live, mas a gente está encaminhando para o final. Então, eu gostaria de, assim, rapidinho, eu vou dar a palavra para cada uma, para vocês fazerem as considerações finais da temática, e daí eu me despeço do pessoal. Quer começar, Roseli? Eu quero agradecer muito a você, Ana Cristina, por esse convite, né? E foi um prazer, quero
e a mesma de ter conhecido vocês. Espero que daqui para frente a gente tenha esse contato e a gente acaba se tornando amigas, né? Porque quero aprender muito com vocês. E foi uma gratificação para mim. E agradecer a todos que estão nos ouvindo e assistiu a live. E eu quero terminar hoje falando da nossa live, falando que é Dia Internacional da Igualdade Feminina, né? Gostaria de finalizar com uma frase da Malala. Nós todos não podemos ser bem-sucedidos quando metade de nós é retida. Essa é a minha fala da final da live. Um grande beijo. Que Deus abençoe a todos nós. Pérola, suas considerações? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, fiquei muito, muito, muito feliz de encontrar vocês. Né? Para mim foi um grande presente, como a gente fez aquele encontro lá no Conselho da Condição Feminina em São Paulo. Esse encontro é como o da Baiomi, é um encontro precioso. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, estou à disposição. Sei que a gente tem que passar o bastão, sim, para as pessoas e fazer um agradecimento muito grande pela Mildma, né, de ser uma das mais velhas, mas estar junto conosco, porque a gente percebe assim, que as pessoas têm muita sede de conhecimento, e você tem, Mildma. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Ana, parabéns. A sua iniciativa maravilhosa. Roseli, muito obrigada de conhecê-la também. A gente é pedagoga, né? E esse público que nos assistiu, né? Que leve um pouquinho de nós. Esse assunto não acaba aqui e a gente com certeza teremos outras oportunidades para conversar sobre esse assunto e outros. Obrigada. Mildma, você, querida? Olha, Ana, eu vou falar que eu estou rasgando muita seda, porém, eu tenho que te agradecer. Quando vocês estiveram no nosso evento do Conselho da Condição Feminina, foi falado sobre retalhos, né? Que a vida das mulheres são feita de retalhos. E aqui nós pusemos mais um retalho, mais um desenho nessa colcha, que é o conhecimento, a rede de apoio às mulheres, que é uma inclusão, é uma união do poder público e a sociedade civil organizada. Só assim nós vamos poder caminhar. Agradeço a Pérola por também ser parceira da Rede Mulher Empreendedora, do Ela Pode, e graças a Deus o Poá está engatinhando, trazendo. Agora está sendo formado um grupo, Ela Pode, de WhatsApp, para que não se perca o fio da meada. Né? E aí, Ana, você tem que fazer parte, você tem que levar para Jundiaí o Ela Pode, porque nós podemos, né? Eu gosto da Ana Fontes, a criadora da Rede Mulher Empreendedora, que ela fala: os homens são bem-vindos. É o que você falou, a importância do homem caminhar junto conosco. Agradeço ao Gilberto Reis, agradeço a todos que estão aqui presentes, que assistiram essa live. É gratificante, como eu falei, a gente deixar as sucessoras. Ana, eu sei que você com maestria está conduzindo o seu trabalho, desde que eu te conheci, você só cresce, só progride. Eu fico feliz quando a gente pode se encontrar, que você dá aquele abraço tão apertado, mas um abraço tão gostoso, eu estou sentindo falta. E Deus continua abençoando a sua vida, a sua mamãe, seu chicletinho, como você fala, porque eu já não tenho a minha e eu fico muito feliz o carinho que você trata a sua mãe. Isso demonstra quem você realmente é de verdade, por isso que você abraçou esse trabalho, essa rede de apoio para as mulheres. Muito obrigada. A você, Pérola, muito obrigada a você, Roseli, por me permitir participar junto com vocês. Quero agradecer minha filha Dominique pelo apoio, por preparar o computador, por correr para lá e para cá para não deixar eu perder o fio da meada, apesar da internet estar caindo, e agradecer a todo o meu filho Filipe, minha nora Ivone e minha neta Manuela. Meus sobrinhos e minhas irmãs, eu mando um beijo para cada um. Bom, eu quero agradecer, assim, porque está emocionada, agradecer a Roseli, né, a Pérola e a Mildma, que eu falo que são amigas, e quando eu falo amigas, é aquelas que a gente leva até o último momento da vida da gente, né? Eu falo, tem colegas e tem amigas, vocês eu considero minhas amigas.
Então, eu agradeço por vocês terem aceito esse desafio de estar participando nessa live, de trazer essa temática, que é uma temática um pouco complicada de dissertar, né, porque é muito específica de leis, mas, como eu disse, leis não é somente para advogados. Dentro do que nós sabemos, nós sim temos que nos apropriar, porque são os nossos direitos. Nós temos que saber quais são os nossos direitos. Eu agradeço aqui, já vou agradecer todo mundo, né? Agradecer meu irmão, Luiz Augusto, que me ajudou todo esse tempo nas lives, porque eu não sou nada tecnológica, e ele me ajudou a entrar nessa live, de fazer, porque eu queria que acontecesse, mas eu não sabia essa parte tecnológica, e ele me ajudou. Agradecer a minha cunhada Karen e a minha sobrinha Letícia, que fizeram até cafezinho para mim, que ela falou que eu tinha que falar do café. Minha sobrinha falou que eu tinha que falar do café. Eu tinha vinho, ó. Olha que vinho. A Dominique trouxe vinho. Brindando vocês. A minha amiga Pérola, né, a Beth, que é a minha fiel escudeira, que está sempre comigo, sempre topa tudo. Agradeço cada uma de vocês, né? Agradeço quem está nos ouvindo, né? Esse mês todo nós fizemos essa série de lives com a intenção de conscientizar e de trazer informações sobre a questão do enfrentamento da violência contra a mulher. Vocês estão na minha página do Facebook. Se tiver alguma dúvida, quer fazer algum comentário, pode colocar aqui no chat ou também direcionar diretamente para a minha página, que eu encaminho para uma dessas incríveis mulheres. Tá? Na próxima semana, nós estaremos numa live, mas não vai ser de conscientização pelo fim da violência. Hoje foi a última. No dia 2 de setembro, eu vou estar desenvolvendo uma live que chama Representatividade. Eu me identifico, que é um grupo de estudo com o livro Mulheres Insurgentes. Nós vamos trazer algumas mulheres negras de bastante representatividade e que são muito importantes para a efetivização da mulher dentro da sociedade, do empoderamento e de se sentir, porque a gente tem que se sentir mesmo lindas e poderosas. Gente, um forte abraço a todos, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.